E aí, pessoal? Tudo bem? Como é? Como é que você está? Na aula de hoje, nós veremos 10 palavras que confundem muito as pessoas, que elas parecem uma coisa, mas são outra. Não são exatamente aquilo que parecem. Mas antes, deixe seu like aí, inscreva-se no canal e ative o sininho. E também, 2 recadinhos importantes. As inscrições para o meu curso presencial aqui no Rio estão abertas. Se você quiser saber mais informações, consulte o primeiro link aqui na descrição. E também, o grande aulão, uma aula enorme, vai estar disponível aqui no YouTube gratuitamente, aí um curso completo de inglês. Então fique atento nas próximas semanas. E agora, vamos direto para a aula. Em 10º lugar, você tem pretend, que quando você olha para essa palavra, ela parece pretender, mas na verdade é fingir. E fica comigo até o final desse vídeo que eu falo uma mensagem bem interessante que muita gente não fala. Eu nunca vi um professor falando sobre isso de falsos cognatos. Nada fantástico não, mas é interessante. Então, pretend parece pretender, na verdade, fingir. Em 9º lugar, você tem lunch, que parece lanche em português, mas na verdade significa almoço. Em 8º lugar, você tem exit, que parece, de uma maneira até engraçada, êxito, mas na verdade é saída. Saída. 7º lugar, você tem parents, que parece parentes, não deixa de ser, mas na verdade são pais. Você fala my parents, significa meus pais. 6º, principal, parece principal e na verdade é diretor de escola, tá? Quando você vai falar assim do diretor de uma escola, você fala principal. Também, em 5º lugar, você fala cigar, que parece cigarro e na verdade é charuto. 4º lugar, você tem asylum, que parece muito asilo e na verdade é hospício, onde ficam as pessoas malucas. 3º lugar, você tem terrific, que você olha e parece terrível e, na verdade, significa incrível. Você pode falar assim, oh my God, you look terrific. Ou seja, você está ótima, você está incrível. You look terrific. E 2º lugar, actually, significa parece, você deduziria. E eu que adoro trabalhar com as deduções, o pessoal adora me apontar esses falsos cognatos. Actually parece atualmente, mas na verdade significa na verdade. Então, se você for falar assim, actually, significa na verdade. Você fala, olha, de verdade, você vai falar alguma coisa. Actually, vírgula, e aí você fala a verdade. Fala, olha, não é bem assim. E aí você fala actually, tal. E em 1º lugar, um que é enroll, que parece enrolar, mas significa entrar num curso, se inscrever ou esse tipo de coisa. Agora, o que eu acho interessante desses falsos cognatos, né? Porque o cognato é o quê? É uma coisa que parece. Então você pega palavras, por exemplo, banana, em português você vai falar em inglês é banana. Você fala cristal em português, você fala em inglês crystal. Então, se parece e é. Agora tem algumas exceções como essas que eu apresentei aqui, que parece muito, mas não é, não são. Agora o que eu acho interessante disso é o seguinte, que embora não pareça, isso é uma coisa que ninguém fala, mas tem tudo a ver, é só você observar. Por exemplo, o segundo exemplo que eu dei lá é lunch, que parece lanche, mas na verdade é almoço, só que lunch também é de comer, né? Tanto lanche quanto almoço também são de comer, estão na mesma categoria. Você pega, por exemplo, a palavra pretend, talvez eu esteja forçando um pouquinho a barra, que na verdade é mentir, mas muitas vezes quem mente pretende alguma coisa. Eu falei do 7º lugar, que é parents, que parece parentes, mas na verdade pais, mas seus pais são seus parentes, né? Então, na verdade, parece, tem a ver, mas não é exatamente aquilo, né? Até porque por uma origem histórica, isso aí vem basicamente do mesmo lugar. Então, normalmente, eles têm a ver, mas não são exatamente
aquilo, né? Porque as palavras também mudam de significado, mudam de especificidade e assim por diante. Um exemplo interessante disso em português seria medíocre, que se você pegar lá no dicionário Aurélio, também existe a definição de médio. Mas a gente sabe que, popularmente, se você chamar, falar, olha, isso é um trabalho medíocre, significa que o trabalho é uma porcaria. Então é muito interessante como as palavras vão mudando e tal, e nesse caso do vídeo, elas podem enganar mesmo. Então, preste bastante atenção. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.